Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 5 de junho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados de Covid-19 no Brasil. Para começar, vacinação. Essa semana a gente chegou aqui quase a 50 milhões de pessoas vacinadas, pelo menos com a primeira dose. No Brasil foram 49 milhões e 89 mil pessoas e mais 23 milhões de vacinados com as duas doses. Então aqui um total de 72 milhões de doses aplicadas, sendo que foi um pouquinho menos do que 5 milhões nessa semana. Então foi uma semana que a gente vacinou menos do que a gente poderia e a gente não está cumprindo a nossa meta de chegar aí a 10, 15 milhões de doses por semana. Pessoal, inclusive, essa semana, nas últimas 2 semanas, pelo menos a gente ouviu várias pessoas aí prometendo, políticos, né, prometendo, não, vamos vacinar todo mundo até tal data, não, vamos vacinar todo mundo até tal data. Do jeito que tá, não vai. Do jeito que tá, não vai. Os dados estão dizendo isso. Se quiserem cumprir essas promessas, vai ter que acelerar muito a vacinação. Vai ter que pelo menos triplicar a velocidade da vacinação, pessoal. Então, tô achando que é muita campanha política antecipada aí que está acontecendo nessas semanas. Ah, vou conseguir vacinar o meu estado, ou então o Brasil até tal data. Não, por enquanto não é isso que os gráficos estão mostrando. O que eu digo para essas pessoas? Começa a vacinar, aumenta a média e aí a gente vai ver que vai conseguir chegar nisso. Mas por enquanto ficar prometendo, eu acho meio estranho. Mas vamos lá. Então, que nem eu disse, a gente tinha que estar aqui na faixa de 10 milhões, 15 milhões de doses por semana, e a gente não está conseguindo nem chegar nos 6 milhões de doses que a gente já fez há umas 7 semanas atrás. A gente tinha que estar acelerando. A gente não conseguiu em nenhuma semana 7 milhões de doses. 1 milhão de doses por dia, e a nossa capacidade é no mínimo 2 milhões de doses por dia, se a gente se esforçar para fazer isso, se tiverem as vacinas, se tiverem as doses, pessoal. Mas enfim, doses disponíveis, essa semana chegaram mais 6 milhões de doses. De novo, a gente não conseguiu aquela esperança que a gente teve durante essas 2 semanas de abril, né, que chegaram mais de 10 milhões na mesma semana, não se mantiveram agora em maio, muito também por causa da Coronavac, que teve aquele forte gargalo de produção e vai continuar tendo um gargalo aí por mais um tempo. Vamos liberar, acho que semana que vem, 6 milhões de doses da Coronavac, não é isso? Mas então a gente vai ter uma semana aqui com um pico, mas ela depois disso a gente não sabe se vai continuar liberando. Tá certo que a Pfizer talvez dê uma acelerada, dê uma aumentada nas entregas das doses da Pfizer, mas por enquanto é muita promessa. Eu quero ver resultado, pessoal, eu quero ver gente vacinada, eu quero ver doses chegando em maior quantidade aqui no Brasil, pessoal. Quantas pessoas aí estão com a segunda dose atrasada? E olha só, as doses aplicadas está crescendo linearmente, ou seja, mais ou menos a mesma quantidade de doses todas as semanas. Doses disponíveis também está crescendo mais ou menos linearmente, mas olha como a diferença entre as duas está aumentando, ou seja, está aumentando o estoque de vacina. Não devia estar aumentando o estoque de vacina. A gente devia estar mantendo o estoque de vacina e vacinando mais. A gente não precisa ficar estocando vacina, pessoal. Eu sei que em certo modo é importante estocar para segundas doses, mas não precisava estar aumentando esse estoque, é isso que eu imagino. Mas enfim, dados da Covid-19. Essa semana a gente chegou a 16.841.000 casos confirmados, um aumento de quase 450 mil casos só nos últimos 7 dias. E a gente vê como a gente passa rápido 1 milhão de casos. Eu comecei a olhar isso agora, olha só, agora quando eu fiz os slides, a gente tinha aqui 15 milhões de casos no dia 6 de maio, depois 16 milhões de casos no dia 22 de maio, 16 dias, 1 milhão de casos, e agora na semana que vem a gente vai chegar a 17 milhões fatalmente. Cada 16, 17 dias, 1 milhão de novos casos, com a nossa taxa de letalidade 28 mil óbitos a cada 16, 17 dias só dessas novas contaminações. É um absurdo, pessoal, e aí muita gente me pergunta, tá, mas as vacinas não estão fazendo efeito? Mas presta atenção, 50 milhões de pessoas vacinadas só com a primeira dose é muita gente, mas só que comparado à nossa população ainda é fraco.
é menos de 25%. E se a gente for olhar as pessoas completamente imunizadas, que a gente sabe que não é exatamente isso, é um pouco mais do que 10%. Ou seja, 90% da população não está completamente imunizada. É por isso que a vacinação não está conseguindo segurar os casos, por isso que os casos continuam aumentando. E as pessoas ficam naquele otimismo da vacinação tá dando certo, estamos vacinando, e aí descuidam e relaxam, e não pode relaxar ainda, não era hora para relaxar, tem muita gente se contaminando, tem muita gente morrendo por causa da Covid-19, não dá para relaxar, pessoal, não dá. E aí, aproveitando o ensejo, né, a Copa América, gente, não era hora do Brasil estar sediando a Copa América. Eu sei que eu quase não precisava estar dizendo isso, mas eu quero explicar um pouquinho. Nem é a questão do fluxo de pessoas, do internacionais, dos jogadores, não sei o quê, porque isso daí vai ficar limitado, porque não vai ter público nos estádios, então fica limitado naquele quantitativo ali. Se tiver um protocolo bem rígido, até consegue não ter tanta impacto, mas o impacto principal é a mensagem, pessoal. Qual é a mensagem que o Brasil vai passar? Tudo bem fazer a Copa América aqui? Não tá tudo bem, a gente tá num momento horrível da pandemia, a gente tá com 60 mil pessoas se contaminando todos os dias num dia bom. 12 mil pessoas morrendo por semana. A mensagem da Copa América é a mensagem errada. Para mim, as lideranças tinham que liderar pelo exemplo, entende? Tinha que ser o exemplo. Passar a mensagem certa para a população. Não tá tudo bem. A gente não tem condições de sediar a Copa América. E aí vai ter aquela questão, mas e aí a Libertadores, e a Sul-Americana, e o Campeonato Brasileiro, por que esses estão acontecendo? Aí eu faço o contraponto. Clubes de futebol, Série A, Série B, Série C, regionais, não sei o que, são empresas. E essas empresas têm que conseguir trabalhar, já que elas não estão recebendo nenhum incentivo, nenhuma linha de crédito para sobreviver. Então, os campeonatos regionais, até os nacionais, se justificam nesse sentido. Mas trazer um campeonato que não traz benefício fiscal para nenhuma empresa do Brasil, que é uma coisa que não estava programada, não é nada, isso daí é absolutamente diferente, é outra coisa. Então não era para estar vindo Copa América para o Brasil, coisa nenhuma, gente, tá bem. Enfim, pelo menos do meu ponto de vista. Se vocês discordam, vamos lá, vamos conversar. Enfim, continuando, gente. Então a gente registrou aqui quase 450 mil casos nessa semana e além disso a gente teve um recorde das últimas 9 semanas, esse daqui não é o dia com maior número de confirmações, mas das últimas 9 semanas esse daqui é o dia com maior número de confirmações. Então aqui mais um sinal que podemos estar passando por um período de aceleração. Lembrando que dia 25 de março, por enquanto, foi o recorde, passou um pouquinho de 100 mil confirmações no mesmo dia. Então, essa semana tivemos um novo recorde, pelo menos um recorde local. Das últimas mais de 2 meses é o dia que mais confirmamos. Então, olho aberto. E as médias semanais também avançou 7% em relação à semana passada. Tá certo que semana passada tinha dado essa queda por causa de subnotificação. Tiveram estados não notificando durante 2 dias ali, então deu essa diminuição do número de casos. Essa semana meio que compensou. Mas, se a gente observar, a gente está num período com maior patamar do que a gente já esteve. Nessas 3 semanas aqui, a gente ficou abaixo de 60 mil casos. Nessas 3 semanas, a gente está sempre acima de 60 mil casos. Essa sessão aqui está exatamente nos 60 mil casos. Então a gente está sim num período de aceleração. Que nem eu disse, a vacinação não está sendo suficiente para, a nível nacional, ter um impacto de fazer os números diminuírem. Taxas de contaminação. Essa semana a gente ficou com a taxa de contaminação média 3 alfa igual a 3, o que deu essa aceleração, aumentou a taxa de contaminação. Mas a boa notícia é que se semana que vem a gente continuar com a mesma taxa de contaminação, teremos decrescimento. A gente volta para os 60 mil, 61 mil aqui. Ou seja, o 3.1 é exatamente aquela taxa de contaminação que a gente não quer. Porque lembra nessa semana quando eu falei do alfa 3.1, a tendência, se mantivesse o 3.1, era acelerar.
Aqui a tendência agora, se mantiver o 3, é diminuir. Então a gente quer tentar manter alfa igual a 3 ou diminuir esse alfa. Se semana que vem a gente chegar no alfa 2.8 ou até menos, vai ser muito bom ter menos de 60 mil casos por dia. Tomara que algo assim aconteça. Então aqui a projeção seria 425 mil casos para a semana que vem, chegaria a 17.266.000 casos. Então aqui a projeção diária e fatalmente a gente vai passar de 17 milhões de casos. Existe inclusive uma possibilidade de passar ainda hoje. Eu acho que passa mais amanhã ou depois de amanhã dos 17 milhões de casos. E na semana passada errei um pouquinho para menos, infelizmente, né? Eu tinha projetado 16.827.000 e confirmou 16.841.000 casos. Então aí uns 14 mil a mais do que eu tinha previsto. Casos ativos, a gente manteve o mesmo patamar da semana passada, na verdade subiu um pouquinho, a gente está com 1.130.000 e óbitos a gente chegou a 470.000 vidas perdidas que não voltam, né? Taxa de letalidade 2,8%. E bem, a notícia boa é que deu uma diminuída de novo, né? Segunda semana consecutiva que a gente diminui 7% nos óbitos em relação à semana anterior, e aqui sim pode ser efeito da vacinação. A vacinação não está conseguindo segurar o número de casos, mas exatamente naquelas faixas etárias maiores, né, das pessoas mais velhas, está conseguindo segurar os óbitos nessas faixas etárias, que é onde a letalidade inclusive é maior. Então aqui talvez seja um efeito da vacinação, seja essa diminuição consistente dos óbitos enquanto os casos não estão diminuindo, ou seja, a diminuição da taxa de letalidade. Olha só, 2,6% a taxa de letalidade dessa última semana. É uma taxa de letalidade abaixo da média, tá, pessoal? Mas enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Já me alonguei um monte aí, então eu vou parar por aqui. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.